E aí, família Otaku, Perechan com mais um vídeo de idiomas. Hoje, finalmente fazendo a segunda parte de se estudar 10 idiomas por dia dá resultado, porque eu recebi alguns comentários e são até pertinentes. Eu achei que seria interessante eu fazer a conexão desse assunto de 10 minutos, porque é uma coisa que, bom, talvez muitas pessoas não usem esse método, né? Mas eu tenho percebido que funciona, só que eu tenho que explicar o que funciona para qual idioma e qual a condição do idioma. E para isso eu resolvi fazer esse vídeo. Então, para o vídeo de hoje, eu gostaria de dividir os idiomas que eu estou estudando, os 17 que eu estou estudando agora. Eu gostaria de separar em 3 grupos e falar quais as características desses grupos, tá bom? Então, o primeiro grupo de idiomas é o grupo de idiomas falso iniciante. Ou seja, eu estou estudando agora, mas eu não sou iniciante total, né? Então, vamos falar quais são esses idiomas. Então, são polonês, cantonês, russo, hebraico e sueco. E até esses 5, polonês, cantonês, russo, hebraico e sueco, eles são um dos meus objetivos para esse ano, né? Minhas metas. Eu queria pelo menos chegar em algum deles, A1. Quer dizer, sair do zero absoluto, né? Eu espero chegar. E outro idioma que eu gostaria de colocar aqui é o okinawano, porque quando eu morei em Okinawa, chama-se Uchinaguchi, né? Muita gente erroneamente chama de dialeto, mas não é dialeto porque ele não é compreensível com o japonês padrão. Então, quando eu morei em Okinawa, eu fiz aula desse idioma tanto na faculdade, né, onde eu estudei, que é a Universidade dos Ryukyus, como num centro cívico no centro de Nara, né? Eu estudei num lugar chamado Wakasako Minkan. E quando eu estudei lá era interessante porque viam 3 obás, né, quer dizer, 3 senhoras, elas tinham cerca de 80 anos, né? E essas 2 horas eu só escutava o Uchinaguchi. Eu estava começando a entender, né? Faltava um pouco para eu falar, mas eu não me diria 0 em Uchinaguchi, né? Eu preciso de alguém para falar, para eu lembrar, né? E eu lembrando aqui, quando eu estava em Kyoto, trabalhando lá com um táxi, eu lembro que eu conheci um amigo de Okinawa. Ele começou a falar comigo, eu vi que tinha muita palavra aqui, eu consegui me comunicar com ele, né? Só que ele reclamava que meu Uchinaguchi é muito formal, mas realmente eu aprendi a linguagem formal, né? Então são esses 6 aí, né? Falso iniciante: polonês, cantonês, russo, hebraico, sueco e okinawano. Será que eu falo logo das características para... Tá, vamos falar dos idiomas, depois eu falo as características. Então são os falsos iniciantes, é o primeiro grupo, né? O segundo grupo é o grupo que eu considero intermediário, né? Que são coreano, holandês, mandarim, italiano e francês, né? Ou seja, eu não estou aprendendo o básico do básico, gramática básica, vocabulário básico, então... vou falar isso depois, né? Então, o intermediário, os grupos dos idiomas intermediários, né? Coreano, holandês, mandarim, italiano e francês, né? E o terceiro grupo seria o grupo totalmente iniciante, né? Ou seja, árabe, grego, tâmil, indonésio, irlandês e xangainês. Perdão. Por que eu fiz essa divisão? Porque muita gente, sem entender o processo, sem saber o meu histórico dos idiomas, falou que é impossível, não dá para fazer nada, né? Eu discordo, porque o estudo do idioma não é tanto o quanto tempo você estuda. Eu acho que é mais importante o que você absorveu dos seus estudos. Vamos ver agora como funciona isso para mim? Vamos voltar ao grupo dos falsos iniciantes. O que está acontecendo nesse grupo aí, por exemplo? Esses 10 minutos, aliás, ultimamente eu tenho tido dificuldade para acordar no horário, quando está 10 minutos. Eu estou estudando de 6 a 8 minutos por dia, mas qual é a característica desses idiomas? Eu estou começando a avançar com certa facilidade, que, por exemplo, polonês eu estou começando a me acostumar com as declinações, né, com o vocabulário básico. Então a frequência de uso do dicionário está começando a diminuir, né? Começando a entender os textos, estou começando a ouvir, então pouco a pouco estou começando a avançar. Não quer dizer que eu tenha saído do zero, né? E, como eu falei, eu quero chegar em algum desses, né? Mas eu diria que o estudo está ficando mais confortável, está ficando uma coisa mais agradável, né? Então eu sinto que eu estou aproveitando melhor os 10 minutos, né? E em contrapartida, acho que seria mais interessante eu falar agora do totalmente iniciante, porque é o contrário desse, né? Por exemplo, nesse aqui, falso iniciante, estou começando a avançar com certa facilidade, né? Em contrapartida, o totalmente iniciante tem a característica de que em alguns idiomas eu estou ainda lutando para ler o alfabeto. E os exemplos, características para isso, são o árabe. De vez em quando eu tenho que ler, porque vocês sabem que, se vocês não sabem, né? O árabe, assim como o hebraico, ele tem uma tendência de não mostrar as vogais. Então, às vezes, eu não sei como é que lê a palavra, né? Então, eu tenho que colar, né? Eu tenho que escutar o áudio para poder procurar a vogal e marcar, né? Então, demora um certo tempo. Então, às vezes,
eu leio algumas palavras e não avança muito, né? Ou às vezes é um parágrafo só, né? Tâmio é a mesma coisa, tem palavras que eu não consigo ler, né? Aí eu vou procurar no dicionário, então a busca no dicionário é bem maior, então os 10 minutos não rendem tanto quanto nos outros idiomas, né? Só que aqui tem uma coisa interessante, e que vai servir também para o falso iniciante. Em relação às línguas chinesas, por exemplo, nesse grupo aqui está o xangainês, né? Então, às vezes, assim, os 10 minutos rendem para mim, porque, por exemplo, eu não estou preocupado com o ideograma, que eu já sei escrever, né? Via mandarim, via japonês e também via cantonês, que já está começando a avançar, né? Então, muitas palavras aqui eu já adivinho só de ver o ideograma, né? Ou seja, eu não estou estudando o ideograma mais. Apesar que tem alguns ideogramas especiais para o xangainês, seria um tema para outro vídeo, mas tem palavras também que são só do cantonês, mas no geral o mandarim me ajuda, então eu tenho essa vantagem. Mas no geral o avanço é bem mais devagar. Eu também não tenho pressa. Esses idiomas aqui são os idiomas que eu não tenho nenhuma preocupação em aprender, por exemplo. Não tenho nenhuma pressão, por exemplo. Eu não vou para a Indonésia, eu não vou para o sul da Índia viajar, então eu não tenho nenhuma pressão para aprender. Então eu estou aprendendo tranquilamente, né? Agora vamos para o intermediário, que é o grupo que eu acho que está mais interessante agora. E vocês vão ver qual é a diferença dos 10 minutos para os idiomas que eu estou capengando praticamente. Uns que estão caminhando. Intermediário, eu estou começando a correr, né? Por exemplo, uma coisa interessante dos idiomas intermediários, que alguns livros estão escritos na língua alfa. Por exemplo, esse é o caso do italiano. Eu estou usando um livro todo escrito em italiano, então as explicações são em italiano, então isso já está me ajudando eu diria no caminho para a fluência, né? A mesma coisa do francês, as explicações, né? Outra coisa que eu tenho feito nesse grupo aí, que alguns idiomas eu estou usando o idioma já na língua. É o caso do holandês, eu consigo usar. Chinês, se eu me esforçar, eu consigo usar. Eu já tenho um dicionário coreano, mas eu tô... Aliás, eu poderia voltar para ele agora. Eu vou voltar para esse dicionário, que já me ajuda mais na fluência, né? E uma coisa interessante, por exemplo, do intermediário, é que eu terminei 2 livros em praticamente um semestre, né? Esse é o caso do coreano. Na realidade, é um livro de cerca de 200 páginas. Eu comecei com um livro... Eu acho que foi mais ou menos em outubro do ano passado, né? Outubro, e terminei agora em agosto. 6 a 7 meses, né? Porque tinha dia que não pegava o livro também, né? E outro idioma que eu acabei um livro foi o holandês. Foram 140 páginas em mais ou menos 8 meses, né? Então dá pra ver que o avanço é mais rápido, né? Porque eu não fico, nesses idiomas eu não fico tanto usando o dicionário, né? Eu foco mais no conteúdo, nas estruturas. Aliás, eu diria que nesses idiomas aqui eu estou mais lendo do que estudando, né? Estou me acostumando com o idioma, estou treinando o ouvido, né? Então, o que a gente tira disso? É totalmente diferente estudar 10 minutos de coreano, que eu já entendo a língua, e não vou ficar procurando tanto o dicionário, palavra no dicionário. Então eu vou pegar um texto, vou ler, vou ouvir e já vou fazer exercício. E ao mesmo tempo que eu faço isso, quando eu vou, por exemplo, estudar Tâmil, eu fico procurando uma letra que não consigo ler, eu vou na tabela de alfabeto para verificar qual letra é. É a mesma coisa no árabe. No árabe tem a dificuldade das letras que juntam, né? Às vezes não está escrita a vogal, tem que procurar qual é a vogal, qual é a palavra. Aí eu vou mais no dicionário, é claro que não vai avançar tanto, né? Então não tem como, uma coisa que a gente faz, muita gente generaliza muito, né? 10 minutos não serve para nada, mas você está fazendo o que com esses 10 minutos, né? Então para mim ele funciona diferentemente, dependendo do idioma que eu estou estudando. E é claro, o nível que eu estou nesse idioma, a experiência que eu tenho estudando esse idioma, né? E eu acho que é por aí. Acho que é só isso. Eu queria fazer esse vídeo bem simples para tentar explicitar mais o que está acontecendo nesses 10 idiomas. O que eu quero falar disso é que vale a pena, por exemplo, você estudar 10 idiomas. Se você não está estudando idioma por falta de tempo, você está perdendo tempo, porque eu acho que 10 minutos você consegue arrumar. 10 minutos, às vezes a gente vai ver o Instagram, a gente vai ver o Facebook, então a gente corta esses 10 minutos e dedica para uma coisa que vai começar a dar resultado. É claro que no começo é difícil, né? Eu não vou falar que você vai começar a estudar japonês e já vai avançar uma lição por semana, porque eu não sei se você sabe hiragana, katakana, se você sabe kanji, eu não sei qual é o seu nível, mas com o tempo isso avança, né? Eu diria que a melhor analogia que eu poderia fazer é que nesses aqui totalmente iniciante eu tô engatinhando, né? Claro que você não vai mais longe, né? No falso iniciante eu tô começando a andar, né? E no intermediário eu tô praticamente correndo. Não, correndo ainda não, né? Eu diria trotando, né? O negócio está começando a andar mais rápido, né? Mas cada um vai ter um avanço diferente, porque o preparo é diferente, a base é diferente, né? Então eu te digo, se você diz que não tem tempo para estudar, tem sim, comece com 10 minutos. Se não tiver 10 minutos, comece com 5 minutos. E você vai ver que dá resultado. Mas você tem que persistir. Como eu falei no começo, o importante não é quanto tempo você estudou. Porque não adianta eu estudar 2 horas por dia,
Porque eu tenho certeza que se eu estudar 2 horas de idioma por dia, eu não vou absorver tudo. Agora, 10 idiomas é um conteúdo que eu diria mais homeopático. Então, é menos coisa para você memorizar, né? Para você absorver. Eu acho que o avanço, se você continuar com esse ritmo todo dia, eu acho que o avanço é certo. Então é isso aí que eu queria falar. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de apoiar o trabalho com like, de compartilhar os vídeos, né? Se você não é assinado no canal, aproveita para assinar. E se você quiser me apoiar, você pode me apoiar pelo Patreon. E lá eu tenho colocado a bibliografia que eu uso. Por exemplo, a bibliografia para esse 17 idiomas está lá. Eu também boto cópias da foto, quer dizer, boto fotos lá de como eu estudo, dando dicas. E se você quiser estudar japonês, não esquece de me apoiar no meu curso japonês Kengotaku. Se você quer estudar alemão, espera que o curso vai sair. E eu acho que é isso aí. Você também pode ser membro desse canal para me apoiar, para ter acesso antecipado aos vídeos, quer dizer, aos vídeos, para você ter acesso às lives depois que elas acontecem. E acho que é isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo. Obrigado, abração, tchau, tchau.